A economia da Rússia está em tantos problemas que Putin, o cara que nunca admite derrota, teve que ir à televisão estatal e confessar abertamente que sua economia está em uma profunda crise. 6,3% do produto interno bruto da Rússia para as necessidades de defesa. Isso é 13,5 trilhões de rublos. 223 trilhões de rublos. 13,5 de 223 é muito ou pouco? Mas estamos agora lutando contra essa inflação. Sim, estamos deliberadamente caminhando para fazer um pouso suave das economias em algo... Por muito tempo, o governo russo tem relatado estatísticas de crescimento. Mas a realidade no terreno conta uma história diferente. As receitas do petróleo caíram mais de 1 trilhão de rublos. A inflação fez os preços dos alimentos subirem até 90%. E a falta de mão de obra está paralisando indústrias inteiras. E agora mesmo, naquele clipe que reproduzimos, Putin admitiu que os gastos militares dispararam. Isso não é apenas um pequeno problema. O que estamos vendo é um colapso econômico em tempo real de uma nação que parecia inabalável. Neste vídeo, vamos revelar a verdade por trás da mentira econômica da Rússia, os custos ocultos da guerra e o colapso do seu império do petróleo. Vamos mergulhar nisso. As manchetes do Kremlin podem dizer que a economia da Rússia cresceu 4,3% em 2024, o que parece impressionante à primeira vista. O governo adora apontar para este número, dizendo que superou países como os Estados Unidos ou o Reino Unido. Eles dirão que isso prova que suas políticas funcionam e que a Rússia se mantém forte apesar dos desafios. Mas todas essas são estatísticas falsas. E o crescimento não é o que parece. Não está vindo de novas fábricas, negócios prósperos ou uma classe média próspera. Está principalmente relacionado aos gastos militares. O Kremlin tem investido dinheiro em tanques, mísseis e salários de soldados como se não houvesse amanhã. Os gastos com defesa até aumentaram 70% no ano passado, consumindo 1/3 do orçamento nacional. Esse tipo de crescimento não constrói uma economia saudável. É como colocar todo o seu dinheiro em uma única ação e esperar que ela nunca despenque. Quando a guerra desacelera ou o dinheiro acaba, o que acontece então? Tudo começa a balançar. E já está balançando. Observe os setores civis, as partes da economia que mantêm um país funcionando diariamente. Indústrias como construção, varejo e manufatura estão enfrentando dificuldades. As vendas no varejo caíram em 2024, indicando menos compras de roupas, eletrodomésticos e outros bens. A construção também está em queda, com novos projetos de habitação caindo 10%. Isso se deve às altas taxas de juros que tornam as hipotecas inacessíveis. Fábricas de móveis ou alimentos embalados operam com capacidade reduzida, algumas a apenas 60%. As vendas nas lojas diminuíram, a construção desacelerou e a produção industrial está menor. Por quê? O foco do governo está na máquina de guerra, não em ajudar as empresas regulares a crescerem. O número de crescimento de 4,3% é como uma maçã brilhante que está podre por dentro. Parece bom até você dar uma mordida. A realidade é que a economia da Rússia está sendo sustentada por um impulso temporário, e impulsos temporários não duram para sempre. Agora, sempre que cobrimos o colapso da Rússia, o algoritmo tenta ocultá-lo. Se ainda está assistindo, clique no botão de curtir e se inscreva. Isso ajuda este vídeo a alcançar muito mais pessoas, especialmente aquelas que o Kremlin não quer que vejam isso. Vamos falar sobre inflação, pois é aqui que as coisas começam a atingir intensamente as pessoas comuns. Em março deste ano, a inflação estava por volta de 10%, abaixo dos 12,9% do final do ano passado, mas ainda muito alta. Mais alta do que a maioria dos países está visando. Imagine ir à loja e ver o preço do pão ou dos ovos subir 10% ou mais em um único ano. É isso que os russos enfrentam. Manteiga, vegetais e outros itens básicos tiveram aumentos de preços de 2 dígitos. Para famílias com orçamentos apertados, isso é um golpe duro. Um pão que custava 50 rublos há um ano agora pode custar até 60 rublos. Leite, ovos e óleo de cozinha tiveram aumentos semelhantes. Para alguém que ganha um salário médio de cerca de 70 mil rublos por mês, ou $700,
Esses aumentos de preços consomem uma grande parte do seu orçamento. As pensões, das quais muitos russos mais velhos dependem, diminuíram 0,7% no ano passado, quando considerada a inflação. Então, as pessoas estão pagando mais por menos, e suas economias ou rendas fixas não estão acompanhando. Para tentar frear essa espiral de preços, o Banco Central da Rússia elevou as taxas de juros para 21%. Essa é uma das taxas de juros mais altas do mundo no momento. A ideia é tornar o empréstimo de dinheiro tão caro que as pessoas e empresas parem de gastar tanto, o que deve esfriar os preços. O problema é que altas taxas de juros são como freios para a economia. As empresas não conseguem pagar empréstimos para expansão ou mesmo para manter o funcionamento. Pequenas lojas, cafés e startups são os mais atingidos. Muitos estão fechando por não conseguirem pagar os empréstimos. Pessoas comuns não conseguem obter empréstimos para carros ou casas. O setor imobiliário, por exemplo, está sofrendo porque ninguém consegue mais pagar as hipotecas. As vendas de casas novas estão baixas e construtores têm propriedades não vendidas. E quando as empresas não conseguem crescer ou começam a demitir pessoas, toda a economia sente essa dor. O Banco Central tenta apagar um fogo, mas inicia outro no processo. Depois, há a escassez de mão de obra, que é como um veneno lento para a economia da Rússia. No momento, o país está com falta de cerca de 2.600.000 trabalhadores. Esse número é significativo, equivalente a uma cidade inteira de pessoas ausentes da força de trabalho. Por que isso está acontecendo? Uma grande razão é a guerra na Ucrânia. Centenas de milhares de homens foram enviados para lutar, e muitos não voltarão. Outros, especialmente os mais jovens e qualificados em áreas como tecnologia e finanças, fugiram do país para evitar o recrutamento. Apenas em 2022, estima-se que 750.000 pessoas saíram, e o fluxo não parou. Esses profissionais qualificados incluem engenheiros, programadores e médicos, não apenas trabalhadores aleatórios. Somado a isso, menos trabalhadores migrantes estão vindo para a Rússia devido à instabilidade, resultando em uma receita para o desastre. Fábricas, hospitais e escolas estão lutando para encontrar pessoas suficientes para manter as coisas funcionando. Indústrias como a construção operam com metade da capacidade por falta de mão de obra para realizar o trabalho. A escassez de trabalhadores está aumentando os salários, o que parece bom, mas é uma faca de dois gumes. Recentemente, os salários aumentaram em média 17,1%, representando um aumento real de pouco menos de 7%, mesmo após a inflação. Salários mais altos dão às pessoas mais dinheiro para gastar, o que impulsiona a demanda e mantém os preços em alta. Mas as empresas estão lutando para pagar esses salários mais altos, especialmente as menores que não têm contratos governamentais. Pequenas fábricas ou lojas nem sempre podem pagar mais, então estão aumentando preços ou cortando empregos. Alguns estão reduzindo despesas ou até encerrando atividades. Os setores mais atingidos, como varejo ou construção, não estão recebendo os grandes contratos militares. Enquanto soldados e trabalhadores da defesa podem estar recebendo mais, o resto da economia está apenas se arrastando. Salários mais altos também implicam em maior gasto das pessoas, o que impulsiona a inflação, justamente o que o Banco Central busca conter. É um ciclo vicioso. Faltam trabalhadores, os custos sobem, os produtos encarecem e a economia enfraquece. As sanções são outro fardo imenso que está puxando a Rússia para baixo. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, o Ocidente reagiu com duras penalidades. Contas bancárias foram congeladas, importações de tecnologia proibidas e vendas de petróleo cortadas. A Rússia encontrou alternativas como vender petróleo para a China e Índia, mas agora o dano é evidente. As receitas do petróleo, que representam 40% da economia da Rússia, caíram 35% ano a ano em maio de 2025. São bilhões de dólares. Desaparecido. Dinheiro que antes pagava por escola, estradas e exército. A proibição do carvão pela União Europeia e um teto de preço do barril de petróleo de $60 estão deixando o governo sem dinheiro. As sanções tecnológicas são igualmente ruins. Fábricas de carros não conseguem obter peças. Então, linhas de produção estão paradas. As concessionárias que antes estavam cheias, agora estão vazias. Essas sanções são como um estrangulamento lento, apertando cada vez mais a economia russa a cada dia. O país está ficando sem maneiras de evitar a dor, e o colapso está se tornando impossível de ignorar. Vamos falar sobre a crescente dívida da Rússia.
Mais um sinal de como as coisas estão ficando instáveis no país. Desde a invasão da Ucrânia, em 2022, o Ministério das Finanças da Rússia tem feito empréstimos como louco, emitindo 128 bilhões de dólares em títulos de empréstimo federal, ou obrigações federais, títulos de empréstimo federal, para manter o governo funcionando. Esse é um número enorme, especialmente quando você considera que 32 bilhões de dólares foram adicionados apenas desde janeiro de 2025. Para comparar, em 2024, a economia da Rússia valia 2,24 trilhões, um pouco menos que a economia de Nova York, de 2,3 trilhões. Acumular tanta dívida em tão pouco tempo é como estourar o limite de um cartão de crédito para pagar por uma guerra que já está esgotando o banco. Com as sanções afetando, pegar tanto dinheiro emprestado é uma jogada arriscada. Está ajudando a pagar as contas por enquanto, mas o que acontece quando esses empréstimos vencerem? Está apostando em um futuro que talvez não possa pagar. Você pode estar pensando que mesmo com sanções, a Rússia ainda tem petróleo, o que deve ser suficiente para manter o país à tona. Mas essa suposição não poderia estar mais errada. O petróleo tem sido vital para a economia russa por décadas. Agora, essa linha de vida está se desgastando velozmente. Em 2025, o petróleo e o gás ainda representam cerca de 40% do produto interno bruto da Rússia e mais de 1/3 do seu orçamento federal. Mas os números estão se desfazendo. O preço do Urals Crude, principal mistura de exportação da Rússia, despencou para cerca de 56 dólares por barril este ano, seu nível mais baixo desde a pandemia. O valor está bem abaixo dos 69 dólares por barril que o Kremlin usava para equilibrar seu orçamento. As consequências são brutais. No primeiro trimestre de 2025, os lucros líquidos da Rosneft caíram 57% e a produção de petróleo atingiu o menor nível em 9 anos. Enquanto a Rússia tenta fugir da Europa e redirecionar as exportações para países como Índia e China, é obrigada a vender com grandes descontos. Na maioria das vezes, vende por 20 dólares ou mais abaixo dos padrões globais, apenas para permanecer no jogo. Não se trata apenas de preços. A infraestrutura petrolífera russa está sob pressão. As refinarias estão envelhecendo, as importações de equipamentos estão restritas e a frota sombra de petroleiros usada para driblar as sanções está diminuindo com a intensificação da fiscalização. Em maio de 2025, as receitas de petróleo marítimo caíram 8% em relação ao mês anterior, mesmo que os volumes de exportação mal tenham mudado. Não é a primeira vez que a aposta da Rússia no petróleo falha. Em 2008, uma queda similar no preço abalou a economia. Mas hoje, as apostas são ainda maiores. A guerra na Ucrânia aumentou os gastos militares e o governo está sangrando dinheiro. Quando as receitas do petróleo são insuficientes, o Kremlin precisa saquear seu fundo soberano de riqueza, já em declínio, ou reduzir gastos em outras áreas. Enquanto isso, o mundo está seguindo em frente. A demanda mundial por combustíveis fósseis estagnou. Os investimentos em energia limpa estão aumentando. E a Rússia, ainda atrelada a um modelo econômico do século XX, está vendo seu ativo mais valioso perder relevância. Portanto, a Rússia ainda possui petróleo. Mas em 2025, este já não está mais salvando o país. Está apenas expondo o quão vulnerável o país realmente é. E não é só o petróleo. Outras indústrias também sentem o aperto. Considere a fabricação de carros. A Rússia dependia de peças importadas da Alemanha e do Japão. Atualmente, as cadeias de fornecimento estão interrompidas. A produção caiu 40% desde 2022 e os carros fabricados são de qualidade inferior, frequentemente usando componentes improvisados da China. As fábricas estão ou fechando ou tentando juntar peças de fontes menos confiáveis, como a China. O resultado? Menos carros, qualidade inferior e preços mais altos. A história se repete em eletrônicos, maquinário e até na agricultura, onde a Rússia não obtém o equipamento moderno necessário. Os agricultores estão lutando para conseguir tratores modernos ou fertilizantes, então a produção de culturas está caindo. As sanções são como um muro em torno da economia da Rússia, e a cada dia esse muro fica um pouco mais alto. Somando-se todos esses problemas, fica evidente que a economia russa enfrenta sérias dificuldades. O governo pode apontar para o baixo desemprego, de apenas 2,3%, ou o forte rublo, que ganhou 40% contra outras moedas este ano, mas essas são apenas distrações.
O desemprego é baixo porque muitas pessoas saíram ou foram recrutadas, não por haver empregos em abundância. A força do rublo é artificial, mantida por controles severos e vendas de petróleo que estão diminuindo. A realidade é que a economia da Rússia é como um castelo de cartas e o vento está começando a soprar. Para entender a bagunça na Rússia, precisamos olhar onde tudo começou. Essa crise vem se acumulando há anos, enraizada em decisões, conflitos e fraquezas. A invasão da Ucrânia em 2022 foi a faísca que acendeu o fogo, quando a Rússia enviou tropas. O mundo respondeu com sanções impactantes. Países ocidentais liderados pelos Estados Unidos da América e União Europeia congelaram 300 bilhões de dólares das reservas estrangeiras russas. Esse era o dinheiro que o governo estava contando para estabilizar o rublo e pagar suas contas. Imagine ter toda a sua conta de poupança trancada em um cofre que você não pode abrir. Foi o que aconteceu com a Rússia. As sanções também cortaram o acesso aos sistemas financeiros globais. Isso dificultou enormemente para bancos e empresas russas negociarem com o resto do mundo. Empresas não podiam comprar suprimentos e exportadores não conseguiam receber. A invasão não apenas desencadeou sanções, mas mudou o lugar da Rússia na economia global. Antes de 2022, a Rússia era um grande player nos mercados de energia, fornecendo gás e petróleo para a Europa. Alemanha e Itália dependiam dos gasodutos russos para aquecer residências e manter fábricas em operação. A Europa dependia da Rússia para 45% de seu gás em 2021. Mas após a invasão, a Europa mudou rapidamente de direção. Novos terminais foram construídos para gás natural liquefeito proveniente de Catar e Estados Unidos. Eles investiram em energia eólica e solar. Até 2025, a participação da Rússia no mercado de energia da Europa caiu de 45% para apenas 13%. Na verdade, o plano é reduzi-lo ainda mais. Isso é uma perda catastrófica para um país que depende de energia para quase metade de sua renda. Atualmente, a Rússia busca vender seu petróleo para a China e Índia a preços reduzidos. Porém, esses negócios são, na melhor das hipóteses, instáveis. Empresas ocidentais também se retiraram em massa, e o impacto foi enorme. Grandes nomes como McDonald's, Apple e Toyota encerraram suas operações na Rússia. Mais de 1.000 empresas saíram, custando à Rússia bilhões em receita e dezenas de milhares de empregos. A indústria automobilística exemplifica bem. Sem peças ocidentais, a produção despencou e carros novos estão escassos ou superfaturados. Essa saída não foi apenas sobre dinheiro. Foi um sinal de que a Rússia não é mais um lugar seguro para negócios. A confiança se foi, e não é algo que se reconstrói rapidamente. A Rússia tentou contornar isso negociando mais com a China e a Índia, mas não é a mesma coisa. Esses países negociam duramente, comprando petróleo russo com grandes descontos, e não têm a mesma demanda por produtos russos que a Europa teve. O resultado é uma rede de comércio que é uma sombra do que costumava ser. Mas a crise não é apenas sobre sanções ou guerra. A economia da Rússia tem um problema mais profundo. É muito dependente de petróleo e gás. Cerca de 40% do seu produto interno bruto e 60% das suas exportações vêm da energia. Isso é como apostar todo o seu futuro em apenas uma indústria. Quando os preços do petróleo estavam altos nos anos 2000, a economia da Rússia parecia ótima. Novos apartamentos são construídos, pessoas compram carros e o governo concede aumentos. Porém, quando os preços caem, como em 2025, todo o sistema começa a ruir. Com a demanda global de petróleo prevista para se manter estável, não há solução rápida à vista. A dependência energética da Rússia não é nova. Por décadas, o país tem usado seus vastos recursos de petróleo e gás para financiar de escolas a submarinos. Nos anos 2000, os altos preços do petróleo impulsionaram um boom que levou milhões de russos à classe média. Mas, em vez de usar esse dinheiro para construir novas indústrias ou investir em tecnologia, o governo dobrou a aposta na energia. Outros setores, como manufatura ou tecnologia, foram deixados para se arrastar. Agora, com as receitas de energia em queda, não há nada em que se apoiar. É como um agricultor que só cultiva uma safra. Quando a colheita falha, não há plano de backup. Outro grande problema é a estrutura da economia russa, fortemente controlada pelo Estado, com o governo no comando de tudo, desde bancos até petrolíferas. Essa configuração dificulta o florescimento de empresas privadas.
Empreendedores enfrentam burocracia excessiva, corrupção e ameaça constante de interferência do governo. Empresas privadas enfrentam impostos, subornos e o risco de estatização pelo governo. Essa configuração mata a inovação. Os empreendedores não prosperam quando estão sempre olhando por cima do ombro. Consequentemente, a economia russa não possui diversidade e flexibilidade para enfrentar desafios. Compare isso com a Coreia do Sul, onde gigantes como a Samsung impulsionam a inovação e o crescimento. A Rússia não tem equivalente porque o sistema sufoca qualquer um que tente pensar fora da caixa. Países como a Noruega também dependem do petróleo, mas diversificaram suas economias com transporte marítimo ou energias renováveis. A Rússia nunca fez isso. E finalmente está pagando o preço. Falando de estruturas ruins e controle estatal, a Rússia é excessivamente corrupta. Na verdade, a corrupção é como um vazamento no motor econômico da Rússia, drenando dinheiro que poderia consertar escolas, hospitais ou estradas. E não são apenas algumas maçãs podres. Um sistema onde subornos e propinas fazem parte dos negócios. Para abrir uma pequena loja ou obter permissão de construção, proprietários frequentemente precisam subornar funcionários. Essas propinas podem consumir 10% ou mais dos lucros de um negócio, dinheiro que poderia ser usado para contratar trabalhadores ou comprar equipamentos. Grandes empresas, especialmente de petróleo e gás, são as mais afetadas. Servidores públicos costumam exigir propina de grandes empresas, aumentando os preços para os consumidores. No ano passado, a Transparência Internacional classificou a Rússia como um dos países mais corruptos, com uma pontuação de 26 em 100. Foi pior que muitos vizinhos. A corrupção assusta investidores estrangeiros que não querem lidar com negócios obscuros ou tomadas de governo repentinas. Em 2018, a IKEA se retirou da Rússia após anos de luta contra funcionários corruptos. E histórias assim são comuns. Até mesmo as empresas russas lutam, pois as pequenas empresas gastam até 20% do seu tempo lidando com inspeções e burocracia. Isso é frequentemente apenas um pretexto para mais subornos. Enquanto isso, o dinheiro desviado acaba nas mãos de algumas elites que compram mansões no exterior ou o guardam em contas offshore. Em 2024, relatórios vazados mostraram 15 bilhões de dólares em fundos suspeitos saindo da Rússia, o suficiente para financiar a saúde de milhões. Essa ganância aumenta a diferença entre ricos e pobres, deixando os russos comuns para lidar com a infraestrutura em ruínas e os preços em alta. É um ciclo que mantém a economia estagnada, pois aqueles que poderiam consertá-la se beneficiam ao manter as coisas quebradas. Com a corrupção permeando todos os níveis, não surpreende que a Rússia esteja apenas tentando se manter. O setor de tecnologia é outro exemplo perfeito da economia mal estruturada da Rússia. A Rússia já teve uma indústria de tecnologia crescente, com empresas como Yandex e Mail.ru competindo globalmente. Mas desde 2022, essa indústria foi devastada. As sanções cortaram o acesso a softwares ocidentais, serviços de nuvem e hardware como microchips. Isso tornou difícil construir ou manter produtos tecnológicos. Ao mesmo tempo, milhares de programadores e engenheiros qualificados deixaram o país. Antes mesmo de 2022, a Rússia já perdia talentos. Em 2022, 100 mil trabalhadores de tecnologia da informação saíram do país, migrando para locais como Estônia ou Armênia. A força de trabalho de tecnologia caiu 20%, e as empresas estão lutando para preencher as lacunas. Essas pessoas poderiam ter criado o próximo grande aplicativo ou startup, mas agora trabalham em outros lugares, como Israel. A fuga de cérebros da Rússia está esvaziando seu futuro e se tornando um dos maiores problemas do país. Sem tecnologia, a Rússia não pode se modernizar, o que é fatal na economia atual. Esses problemas estruturais, como controle estatal, falta de diversidade e perda de talentos, existem há anos. Mas a guerra e as sanções transformaram isso em uma crise completa. A resposta do governo tem sido dobrar os gastos militares, na esperança de que possa superar a dor. Mas isso é como tratar uma perna quebrada com um curativo. Pode aguentar por um tempo, mas o dano subjacente só está piorando. A economia da Rússia está pagando o preço por anos de decisões ruins, e essa conta está chegando. Com todos esses problemas se acumulando, os efeitos estão se espalhando pela sociedade russa e além. A crise econômica está dificultando a vida de milhões de russos.
Cerca de 21 milhões de pessoas, aproximadamente 1 em 7, estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Esse é um número que vem aumentando à medida que os preços sobem e os salários caem para acompanhar. Em cidades pequenas, onde fábricas fecharam ou fazendas não conseguem contratar trabalhadores suficientes, as famílias mal sobrevivem. Uma ida ao supermercado significa pular a carne ou frutas frescas, porque os preços aumentaram em média 15%. Outras coisas, como manteiga e batatas, estão atingindo picos ainda mais altos. Para uma família que ganha 70 mil rublos por mês, isso é uma grande parte do orçamento que se foi. Muitos estão optando por alimentos mais baratos e de baixa qualidade, como o macarrão processado, em vez de vegetais frescos, apenas para saciar a fome. Mesmo em cidades como Moscou, a classe média está se sentindo pressionada. Pessoas que sonhavam com férias ou carros novos agora se preocupam com aluguel e contas básicas. As contas de eletricidade e gás subiram 12% desde o ano passado. E com o inverno se aproximando, esses custos vão pesar mais. O governo costumava ajudar com subsídios, mas esses estão sendo cortados para economizar dinheiro. Famílias estão se mudando para casas de parentes para dividir despesas. Outros estão fazendo bicos como dirigir táxis ou vender produtos caseiros para pagar as contas. É uma grande mudança comparada a 10 anos atrás, quando a economia russa parecia prometer um futuro mais promissor. Para muitos russos, a rotina diária está ficando mais sombria. A saúde é outra área que está sofrendo um impacto. Os cortes salariais deixaram os hospitais subfinanciados, com gastos reduzidos em 8% em termos reais em 2024 e 2025 está igualmente apertado. No interior, clínicas fecham e pessoas precisam viajar horas para consultas médicas. Nas cidades, hospitais lotados têm pacientes esperando semanas por exames e meses por cirurgias. A escassez de medicamentos para diabetes e condições cardíacas é comum, custando 20% a mais quando disponíveis. Alguns russos estão recorrendo a alternativas arriscadas, como comprar pílulas online ou usar remédios à base de ervas. Histórias estão circulando sobre pessoas comprando medicamentos no mercado negro porque as farmácias estão sem estoque. Para os idosos que precisam de cuidados regulares, este é um momento assustador. As fissuras no sistema de saúde estão se alargando, fazendo com que pessoas caiam por entre elas. A educação também está sofrendo. As escolas estão lutando para contratar professores porque os salários são baixos, cerca de $500 por mês para o pessoal da escola pública. Muitos educadores qualificados deixaram o país buscando melhores empregos no exterior ou no setor privado russo. Até 2024, a falta de professores atingiu 11%, levando a turmas maiores e menos atenção individual para as crianças. Em regiões isoladas, escolas fecharam, deixando estudantes dependentes de internet instável para estudar. Mesmo nas cidades, a escassez de materiais como livros didáticos e computadores, salas de aula superlotadas e algumas escolas sem recursos para suprimentos básicos como livros e aquecimento. Isso não é apenas sobre os alunos de hoje, é sobre o futuro da Rússia. Um sistema educacional fraco implica menos trabalhadores qualificados no futuro, dificultando ainda mais a recuperação econômica da Rússia. Crianças sem boa educação não estarão prontas para empregos em tecnologia ou ciência, necessários para o país se libertar da dependência do petróleo. O foco do governo na guerra não está ajudando. Em 2025, impressionantes 41% do orçamento federal estão indo para defesa e segurança. Isso é uma enorme quantia, suficiente para construir milhares de escolas ou hospitais. Os gastos militares estão nas alturas, e não é apenas sobre armas. Em vez disso, está sendo canalizado para mísseis, bases militares e bônus para novos soldados. Algumas regiões, como Belgorod, estão oferecendo pagamentos de recrutamento de até 3 milhões de rublos, cerca de $29 mil, apenas para se alistar no exército. Isso é uma fortuna para muitas famílias, mas é um sinal de desespero. Faltam lutadores dispostos, então o governo está apenas gastando dinheiro com o problema. Enquanto isso, trabalhadores regulares como professores ou enfermeiros têm sorte de ver uma fração disso em seus salários. O foco nos gastos militares está negligenciando outras áreas da economia. Infraestruturas como estradas e ferrovias estão se deteriorando porque não há dinheiro para mantê-las. Prevê-se que o Fundo Nacional de Bem-Estar, a poupança para dias chuvosos da Rússia, se esgote no início de 2026. Uma vez que isso aconteça, o governo terá que pedir mais emprestado ou cortar ainda mais os gastos. Então, como você pode ver, esta guerra na Ucrânia, agora em seu 3º ano, está drenando recursos em um momento em que a economia já está de joelhos.
Neste momento, você provavelmente acha que a Rússia deveria se retirar e encerrar a guerra, não é? Bem, aqui está a reviravolta. A economia da Rússia agora está tão ligada à guerra que pará-la poderia machucar ainda mais. A guerra se tornou uma linha de vida para algumas partes do país. Fábricas em lugares como Tula estão produzindo armas, empregando 1.200.000 pessoas, 10% da força de trabalho da Rússia em 2025. Exportações de armas como mísseis vendidos para países como o Irã trouxeram 14 bilhões de dólares no ano passado, um raro ponto positivo em uma economia em retração. Sem a guerra, esses empregos e negócios poderiam desaparecer, enviando cidades para uma espiral descendente. O Kremlin sabe disso e pressiona para manter os combates, apostando que os gastos com a guerra manterão as coisas unidas. É como um jogador dobrando a aposta em uma mão ruim, esperando por um milagre. Claro, isso tem um custo. Um déficit orçamentário de 3 trilhões de rublos, cerca de 34,4 bilhões em 2025, está dificultando o financiamento do militar e dos serviços básicos. Alguns analistas acreditam que essa pressão pode forçar a Rússia a repensar sua estratégia. Isso pode forçá-los a recuar da Ucrânia ou buscar um cessar-fogo para aliviar a dor econômica. Outros alertam o contrário. Um governo sitiado pode intensificar seu controle, reprimindo a dissidência para se manter no poder. Em 2024, a Rússia aprovou leis limitando a liberdade de expressão e prendendo manifestantes. No mesmo período, as prisões por atividades anti-Estado subiram 30% em relação ao ano anterior. Uma economia mais fraca poderia levar o Kremlin a intensificar essas táticas, arriscando mais agitação. Então, até que surja um plano melhor, a Rússia, infelizmente, continuará gastando com guerra e continuará insistindo. Este gasto desequilibrado está criando uma divisão na sociedade russa. Os trabalhadores das indústrias militares ou de defesa estão prosperando. Alguns estão recebendo aumentos, mas desde lojistas a professores de escola estão sendo deixados para trás. Essa lacuna está começando a gerar frustração. Nas cidades, há murmúrios de que o governo se importa mais com tanques do que com as pessoas. Em mercados ou redes sociais, é comum ouvir pessoas frustradas questionando por que os tanques recebem mais financiamento do que os hospitais. Protestos são raros porque o Kremlin reprime com força, mas alguns pequenos atos de dissidência, como grafite ou petições online, estão surgindo. Se a economia permanecer em queda, essa frustração pode se intensificar. Entretanto, pode levar anos para contestar o regime. Atualmente, o regime de Putin está estável. Mas a história mostra que dificuldades econômicas podem provocar mudanças, como ocorreu nos últimos dias da União Soviética. No cenário global, a crise russa também preocupa. A Rússia é um grande fornecedor de grãos, gás e metais. E as interrupções nessas exportações estão elevando os preços em todo o mundo. A Rússia é um grande fornecedor de trigo, e com a produção reduzida em 10% em 2025, os preços globais dos alimentos estão subindo. Os agricultores não conseguem obter maquinário moderno ou trabalhadores suficientes, então as colheitas são menores. Países africanos e do Oriente Médio, como Egito e Nigéria, dependentes do grão russo, enfrentam aumento nos custos alimentares. Isso está empurrando mais pessoas para a fome. A Organização das Nações Unidas estima que a insegurança alimentar global piorou em parte devido às interrupções nas exportações russas. O aumento nos preços está levando milhões para perto da fome e causando protestos em algumas regiões. Os preços do gás são outro problema. Apesar da Europa ter reduzido o gás russo, o mercado global permanece apertado e qualquer interrupção no fornecimento da Rússia eleva os preços. Em lugares como o Paquistão ou Tailândia, as famílias estão pagando mais para cozinhar ou aquecer suas casas. Fábricas na Índia e no Brasil enfrentam custos de energia mais altos, resultando em mercadorias mais caras, incluindo carros. Metais como níquel, alumínio e paládio também são afetados. A Rússia é uma das principais produtoras, mas sanções e problemas de produção reduziram as exportações em 5% este ano. Isso é uma má notícia para as indústrias automotiva e de construção, que dependem desses materiais. No Japão e México, as fábricas estão pagando mais por matérias-primas, resultando em preços mais altos para os consumidores.
O preço de um novo veículo elétrico, ou arranha-céu, está aumentando por causa dos problemas da Rússia. Seu próximo smartphone ou apartamento pode ficar mais caro devido aos problemas econômicos da Rússia. Esses contratempos na cadeia de suprimentos mostram como a crise de um país pode afetar vidas a milhares de quilômetros de distância, de trabalhadores de fábrica a compradores. O efeito dominó é real. Quando a economia da Rússia espirra, o resto do mundo pega um resfriado. Politicamente, essa crise pode agitar as coisas dentro da Rússia e além. Dificuldades econômicas tendem a deixar as pessoas inquietas. Apesar do controle rígido do governo sobre o poder, há sinais de tensão. Pesquisas indicam que a inflação é a principal preocupação dos russos, até mais do que a guerra em conversas privadas. Você ouvirá a frustração emergindo. Protestos públicos são raros, principalmente porque o governo é rápido em reprimi-los. Se os preços seguirem subindo e o padrão de vida caindo, o Kremlin pode enfrentar mais agitação. Qualquer desafio real ao regime provavelmente levará anos para se construir. Uma economia enfraquecida pode levar a Rússia a reconsiderar sua agressividade externa, possivelmente buscando negociações de paz para aliviar a pressão. A guerra na Ucrânia custa cerca de 200 bilhões de dólares por ano. E com a queda nas receitas do petróleo, isso é um fardo bastante pesado. A Rússia pode pressionar por negociações de paz ou reduzir sua presença militar, mas é improvável que recue totalmente. Esses efeitos domésticos e globais pintam um quadro de um país em uma encruzilhada. A crise econômica da Rússia não é apenas sobre hoje. Isso está moldando o futuro. Então, vamos explorar o que pode estar à nossa frente. A Rússia pode sair desse buraco ou está caminhando para uma queda ainda maior. O risco mais imediato é uma recessão total como resultado do enorme déficit que a Rússia tem. As receitas de petróleo e gás, que enchiam os cofres, caíram 35% em relação ao ano anterior. Os impostos estão diminuindo porque empresas e consumidores estão gastando menos. Se essas tendências seguirem, a Rússia pode atingir um muro até 2026. Uma recessão atingiria forte. Pequenas empresas, que empregam milhões, já estão lutando com altas taxas de juros e demanda em queda. Uma desaceleração poderia empurrar muitos para o limite, levando a demissões e maior desemprego. A taxa de desemprego de 2,3% é baixa, mas enganosa. A baixa se deve à saída, convocação ou morte de muitos trabalhadores na guerra. Uma recessão pode aumentar o desemprego para 5% ou mais, nível não visto na Rússia há anos. Para as famílias, isso significa perda de renda e mais preocupação em pagar as contas ou comprar comida. O setor imobiliário, com queda de 10% em novos projetos, pode parar totalmente, deixando trabalhadores da construção civil e desenvolvedores desempregados. Os efeitos em cadeia afetariam outras indústrias ligadas à habitação. O governo pode amenizar o impacto com subsídios ou cortes de impostos, mas com recursos limitados, há um limite do que podem fazer. Pedir empréstimos é difícil sob sanções. Bancos internacionais evitam a Rússia e empréstimos domésticos podem ter juros altíssimos de 21% ou mais. Imprimir dinheiro é uma opção, mas alimentaria a inflação, que já está em 9,9%. Uma inflação maior elevaria ainda mais os preços de mantimentos e utilidades, impactando severamente os russos. Cortar gastos parece ser a jogada mais provável. Mas com 41% do orçamento atrelado à defesa, as mãos do governo estão meio atadas. Reduzir os gastos militares poderia prejudicar o esforço de guerra, visto como inegociável pelo Kremlin. Então, cortes no orçamento provavelmente afetariam programas sociais ou de saúde já muito esticados. Uma recessão exporia o quão frágil é a economia da Rússia, desfazendo a ilusão de crescimento. Uma recessão também afetaria a posição global da Rússia. Uma economia mais fraca significa menos recursos para a Rússia exercer influência militar e através de ajuda externa em lugares como a Síria ou a África. Isso também poderia tornar a Rússia mais dependente da China, que já está intervindo para preencher a lacuna deixada pelo comércio ocidental. Um jogo arriscado. O apoio da China vem com condições, como acesso aos recursos russos ou bases militares. Uma recessão pode prender a Rússia em um ciclo de dívida e dependência, limitando sua autonomia no cenário global. Outra possibilidade é a estagnação, onde a economia não entra em colapso, mas também não cresce muito. Foi o que aconteceu com a União Soviética nos anos 70 e 80, quando ficou presa em uma rotina de baixo crescimento e declínio do padrão de vida. A Rússia já demonstra sinais disso. O investimento em setores não militares, como tecnologia ou saúde,
teve queda de 4% em relação ao ano anterior, sem fábricas, laboratórios de pesquisa ou startups, a economia não inova ou compete. Como dirigir um carro com o tanque quase vazio? Você pode continuar por um tempo, mas não irá longe. A Rússia está presa dependendo de indústrias antigas como petróleo e mineração, enquanto o resto do mundo avança. Estagnação significaria um declínio lento para a Rússia. Os padrões de vida piorariam conforme os preços ultrapassam os salários. A classe média, que cresceu durante o boom do petróleo dos anos 2000, pode encolher ainda mais, aumentando a pobreza. Os jovens, não vendo futuro, poderiam sair em números ainda maiores, agravando a fuga de cérebros. As indústrias se arrastariam, dependendo de tecnologia ultrapassada e soluções improvisadas. A Rússia já depende muito das importações da China para substituir os produtos do Ocidente. Contudo, esses apresentam problemas próprios, como qualidade inferior e custos elevados. Em uma economia estagnada, a vida fica cada vez mais difícil. Bens de consumo, como telefones ou carros, seriam importados da China a altos custos, apertando os orçamentos. O governo pode tentar distrair as pessoas com propaganda ou esmolas, mas isso é temporário. Com o tempo, o país poderia se tornar uma sombra do que era, ainda grande, mas não mais uma potência econômica de fato. Na prática, a estagnação se traduz em cidades com estradas deterioradas e fábricas ultrapassadas. Escolas e hospitais funcionariam precariamente, com falta de financiamento e pessoal. Os salários não acompanhariam os preços, então as famílias seguiriam cortando gastos. A frustração pode aumentar, especialmente entre os jovens que almejam um futuro melhor. A estagnação não é tão dramática quanto uma recessão, mas é tão prejudicial a longo prazo. É o tipo de declínio que a União Soviética viu, e é um risco real se nada mudar. Há uma pequena esperança de que a Rússia possa reverter a situação com reformas, mas será difícil. A economia está presa porque o governo controla demais. De petroleiras a bancos, um pequeno grupo de elites prefere manter o controle. Afrouxá-lo poderia ser benéfico. Por exemplo, reduzir impostos e inspeções excessivas para pequenas empresas permitiria seu crescimento. Isso criaria empregos para os jovens russos que, de outra forma, poderiam sair. Lá no início dos anos 2010, a Rússia tentou algo assim. Os cortes de impostos para startups de tecnologia impulsionaram empresas como a Yandex, gerando milhares de empregos. Esses pequenos passos mostraram o que é possível quando o governo alivia. Hoje, a Rússia poderia investir em novas indústrias como energia verde ou fabricação avançada para depender menos do petróleo. Fazendas solares ou fábricas de baterias poderiam gerar empregos e evitar que engenheiros talentosos se mudem para países como a Estônia. Aumentar o financiamento escolar também ajudaria, capacitando crianças para empregos em tecnologia ou ciência, em vez de mantê-las em um sistema voltado para o petróleo. Porém, as reformas ameaçam as elites que administram estatais e lucram com negócios obscuros. Esses insiders, de chefes de petróleo a funcionários do governo, não têm interesse em mudar o status quo. Em 2016, uma tentativa de privatizar estatais foi interrompida devido à luta de grupos poderosos para manter o controle. Além disso, a guerra na Ucrânia mantém a Rússia em impasse com o Ocidente, afastando investidores estrangeiros que poderiam trazer recursos e tecnologia. As sanções não vão desaparecer da noite para o dia, mesmo que a guerra termine. Contudo, a dor econômica pode impor pequenas mudanças. Se os preços continuarem subindo e a insatisfação popular aumentar, o Kremlin pode recorrer a reduções de impostos ou novos programas de treinamento para amenizar a situação. Isso não resolveria tudo, mas seria um começo. Os líderes da Rússia enfrentam uma escolha: manter um sistema decadente ou arriscar algo novo. A história diz que eles resistirão, mas a pressão de baixo pode apenas abrir a porta. No final do dia, o veredicto é claro. A economia russa está em dificuldades, contrariando o discurso oficial do governo. O crescimento de 4% em 2024 foi ilusório, baseado em gastos militares que estão apenas drenando o país. A crise é mais do que números. É uma lição. A Rússia mostra quão rápido um gigante pode cair quando aposta demais em uma coisa, como o petróleo, ou escolhe brigas que não pode pagar, como a Ucrânia. Um alerta para todas as nações: fortaleçam e diversifiquem suas economias ou arriscam-se a sucumbir sob pressão. O povo russo paga o preço e o mundo sente as consequências. Seja se desmoronando ou se recuperando, a história da Rússia moldará o futuro. Do comércio global às rivalidades entre superpotências. É uma nação à beira do abismo, e o que acontecer a seguir pode mudar tudo. Obrigado por assistir.